Olá, caros alunos, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é professor Leonardo, tá bom? Professor de língua portuguesa e da disciplina Redação Técnica. Iremos dar agora início à unidade 3, que é a segunda aula, né? Aula 2, tá? Que é sobre os textos oficiais. Esses textos oficiais classificam-se em aviso e ofício. São os textos oficiais mais bem dirigidos dentro das repartições públicas e privadas. Então vamos para a definição e finalidade do que são aviso e ofício. Aviso e ofício, a única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado, tá bom? O aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades da mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Observem o seguinte: para e pelas demais autoridades. Olha essas preposições aí, para e pelas demais autoridades, tá bom? Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais, tá bom? Pelos órgãos da administração pública entre si, no caso do ofício também com particulares. O ofício pode ser de uma hierarquia de uma instituição pública, tá? Em que, ao passo que ele faz um documento oficial, um ofício, em que vai circular para outra repartição de uma mesma instituição. A repartição de assuntos estudantis, por exemplo, nas instituições públicas, manda um ofício para o setor de diplomas, por exemplo, né? Ao se fazer esse ofício, a repartição dos assuntos estudantis vai fazer um ofício de acordo com os padrões exigidos para outra repartição da mesma instituição. É assim que funciona o ofício, tá bom? Memorando. Definição e finalidade. Aqui eu tenho um exemplo de memorando, olha, observem o seguinte aí, em que fica claro do que eu vou falar aqui, tá bom? Definição e finalidade. O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, tá bom? Que pode estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna, ou seja, o memorando ele é um texto oficial que ele tramita, tá bom? Em um mesmo órgão, tá bom? Então o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo de memorando, tá bom? Em que eu tenho aqui o aviso ao, né? Aí eu tenho aqui a numeração, se é o primeiro aviso, se é o segundo aviso, eu vou especificar a numeração correta sobre aquele documento, tá bom? Do lado direito, eu tenho o nome da cidade, tá bom? Dia, mês e ano, tá bom? Por exemplo, Brasília, 27 de fevereiro de 1991, tá bom? Aí eu tenho aqui o nome da qual eu vou me dirigir, ao seu excelentíssimo senhor diretor ao cargo, tá bom? Então, bota ali o nome da pessoa, do diretor, do cargo a qual eu estou me dirigindo, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? Observem o seguinte. Assunto. Primeiramente, depois dessa forma de tratamento, depois do nome da pessoa a qual estou me dirigindo, eu tenho ali o assunto a qual eu irei falar, ou seja, o assunto ao qual eu quero tratar, tá bom? Aí eu começo. Senhor ministro, vírgula. Eu tenho uma margem 2,5 centímetros. Observe que os parágrafos, eles se diferenciam. E eu começo a redigir o meu texto de forma concisa e coerente, não é verdade? Foi o que eu falei lá anteriormente.
Ao se fazer um texto, uma redação oficial, um texto técnico, eu tenho sempre que tomar cuidado com os verbos no infinitivo, eu sempre tenho que tomar cuidado com as redundâncias, para não ser muitas, eu preciso tomar cuidado com certos aspectos gramaticais. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., a serem adotados por determinado setor do serviço público. Então, o memorando, ele tem característica puramente administrativa, pessoal, tá bom? Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Observe o seguinte, um memorando, ele vem caracterizado como ofício, só que o memorando ele tem o nome memo, né, ponto, aí tem um número do documento, tá? De acordo com a repartição em que você está se dirigindo, tá bom? Se você já fez vários memorandos, se é o 14º, logicamente se você vai fazer outro documento, você vai botar lá, documento, memorando, 15º memorando, né? Barra, aí você bota o nome do órgão a que se dirige, tá bom? Ao senhor chefe do departamento de administração, assunto, administração, instalação de microcomputadores. Olha aí, a pessoa falou aí o assunto, botou o assunto, né, que se quer tratar, né, ou que se queira resolver, né, e para que se isso tenha resultados, o memorando é a principal alternativa, é o principal meio administrativo técnico a ser seguido. Bom, meus caros alunos, muito obrigado mais uma vez por estar presente nesta aula, né, na segunda aula, que foi sobre de como se fazer um ofício, de como se fazer um memorando, tá bom? Esses aspectos centrais, de como a padronização ideal, né, que eu tenho muito mais dentro desses relatórios oficiais. Eu tenho o relatório, né? Eu tenho o ofício, eu tenho o memorando, eu tenho o próprio e-mail, que é uma forma de comunicação oficial, tá bom? Então, esses aspectos nós iremos estudar com mais cautela, com mais paciência e com mais tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido esta aula e que possamos nos ver mais vezes, tá bom? E muito obrigado pela atenção, muito obrigado.